Olá, estamos aqui de novo para falarmos sobre o Alencar. Hoje eu vou falar do Senhora, vou analisar as características do romance urbano, ou também denominado social ou de costumes, como vocês quiserem, as três nomenclaturas são corretas, e também um finalzinho aí do romance regionalista. Escolhi o Tio para falarmos sobre o regionalismo aqui do interior de São Paulo, regionalismo paulista. Eu aprecio bastante essa obra. Então, vamos começar. Né? Então, vou apresentar o Senhora primeiro. Tá? Então, vamos na ordem. Um instantinho, né, para nós começarmos aí a falar do nosso Senhora, né, do José de Alencar. Então, aqui estão os nossos slides, né, para começarmos a falar sobre o Alencar. Bem, é um livro que se passa na primeira metade do século XIX, ele foi publicado em 1875, né, como se a história fosse na época da corte, como se fosse, não, é na época da corte, e ele traz as características mais importantes, né, do período. Então, ele tem um enredo simples, ele também vai tratar do Almofadinha e da Moçoira Caçadoira, que são os heróis românticos, né, desse tipo de romance aí, para vocês não esquecerem, o romance urbano. Então, aí estão as duas particularidades, né, em relação ao herói e à heroína, e também em relação ao enredo. Então, ele vai na ordem, né, não tem aquele flashback, né, primeiro isso, depois a história. Não, isso a gente vai deixar para o realismo. No romantismo, ele tem um enredo bem simples. O romance ele se divide em quatro situações, né? Então, a história é mais ou menos assim, olha, o romance começa falando do Fernando Seixas, né? Ele é noivo da Aurélia, então aí estão duas personagens significativas da narrativa, então romance romântico urbano, então eu vou ter uma história de amor, e a história de amor é entre o Fernando Seixas e a Aurélia Camargo. Eles são noivos, né? E ela é bem apaixonada por ele. E, no entanto, vai haver uma mudança entre eles. Por quê? Porque o Fernando, ele está endividado, né? Ele fazia direito, e o pai faleceu, e ele precisou cuidar da mãe e da irmã. E nessa brincadeira, ele também tinha os vícios de jogos, né? Ele estava endividado. E ele foi a uma festa e conheceu a Adelaide do Amaral. E ele vai simplesmente trocar a Aurélia pela Adelaide. A Aurélia vai ficar inconformada, ela não vai aceitar essa situação, né? E vai se sentir mal, né? Coitada, foi abandonada pelo noivo. E tem uma história, né, da família dela, da mãe e do pai, que vão justificar uma herança milionária que ela vai receber, né? O pai dela era filho de um fazendeiro, mas ele não tinha assumido esse filho, né? Ele não tinha assumido porque era um filho bastardo. E a mãe da Aurélia, a família não queria que ela se casasse com esse filho bastardo, né, do fazendeiro, porque ele não era assumido. Aí o que ela faz? Ela abandona a família para morar com ele. Né? Naquela época não podia simplesmente morar juntos, né, porque os preconceitos não permitiam, então eles se casaram escondido. Aí, dessa relação, virão dois filhos, né, a Aurélia e o irmão. A Aurélia é mais velha e tem um irmão mais novo. Só que o pai desse rapaz, ele vai mandar buscar o filho,
e vai prendê-lo, não vai deixar ele voltar. E ele não contou para o suposto pai, né, que não tinha assumido, que era pai dele, mas ele não tinha assumido o menino, né, na infância. Né? Então, ele vai ficar preso lá. Ele é uma pessoa muito simples, né? E, e nessa brincadeira, ele vai ficar separado dela durante 12 anos, entre vindas e idas, né? Aquela história estranha. Nesse vai e vem, né, o pai resolve, então, inseri-lo na sociedade, casando com uma moça rica. E ele não podia se casar, né, porque ele já tinha assumido o compromisso. Aí ele teve uns problemas cerebrais lá e morre. Né? E aí ficam as duas, né, a mãe da Aurélia e ela e o menino. E a Aurélia vai precisar trabalhar, né, porque a mãe ela não tinha condições de cuidar dos 2 filhos, e o filho também vai trabalhar. Só que por um incidente, esse menino também vai morrer aí durante a história. E a mãe também. Né? Então a Aurélia vai ficar órfã, né, e ela vai mandar uma carta para esse avô, né? Mas ele não vai aceitar, né? Quem mandou a carta? A mãe da Aurélia. Ele não vai aceitar. Aí, depois da morte do filho, ele vai reconhecer a Aurélia como neta e vai dar toda a fortuna dele para ela. Então, ela vai se tornar uma das mulheres mais ricas do Rio de Janeiro. Então, aí que entra, né, a parte mais interessante da narrativa, porque a Aurélia, ela não era uma moça que queria dinheiro, ela queria o amor da vida dela, que era o Fernando, né, e ele a tinha trocado. Mas ele não chegou a se casar, então, quando ela recebe a herança, ela tem o tio, que é o Lemos, né? Aí o tio vem para ajudar, para orientá-la, né, em relação a isso. Só que ela não é assim uma moça que quer o dinheiro acima de tudo, pelo contrário, ela vai usar esse dinheiro para se vingar. Então, ela vai fazer uma proposta para o tio e vai pedir para que ele leve essa proposta para o Fernando, que é uma proposta de casamento. Só que antes disso, ela compra todas as dívidas do Fernando na praça, né, e transforma aquilo num título. E ela vai pedir para o tio ir à procura do Fernando, e nessa brincadeira vai oferecer a ele o casamento. E depois ele vai saber que é ela. Ele vai ficar assim surpreso, né? Porque era uma moça que ele havia namorado, né? Ficaram quase noivos lá. Então ele tinha um sentimento por ela, né? O problema era que na época que eles se separaram foi porque ele estava endividado. Mas ele vai aceitar se casar com ela. Então aí vem, ó, o preço, né? O preço, depois vai ter o casamento, né? Eles vão se casar. E aqui tem até a imagem, né? Porque teve uma novela, né, na televisão que contou essa história. Não era pura, né, era uma mistura, né, de histórias, né, mas ele contou. Não tão igual, né, mas dá bem para lembrar do livro. E aí eles se casam, e na noite, depois da festa, eles vão para o quarto de núpcias, aí ela vai falar para ele, olha, seu quarto é ali do lado, nós não vamos dormir juntos, ficar juntos, nós vamos fingir que somos casados, e aí ela vai abrir o jogo, ela vai falar para ele que ela comprou, que ela o comprou. E ele vai ficar assim, destruído, né? Ele vai falar, poxa, como assim? Não estou entendendo. E ele vai perceber, né, que se tratava de uma vingança. Então, a ação, olha, ela vem direto, ela vai trazer. O único flashback que nós tivemos aí, que foi uma lembrança, que é a história da mãe dela. Né? Então, esse momento aí, eu poderia dizer que foi um casamento por conveniência, né? Da parte dele, da parte dela, não, da parte dela. É um
casamento de vingança mesmo. Ela quer se vingar dele. Se ele queria dinheiro, ela vai dar dinheiro para ele, mas apenas dinheiro, né? E aí, olha, na noite de núpcias, ele vai ter uma surpresa, vai dizer, olha, você realmente se vendeu para mim. E para você se livrar de tudo isso, você vai ter que me pagar, né? Os 300 contos aí da dívida que você tinha na praça. Eu comprei todas. E aí termina a primeira parte. A segunda parte, a quitação. Então, aqui eu tenho o Fernando, ele vai retroagir, ele vai começar a lembrar da relação, ele vai começar a repensar a vida dele, né? São 2 anos de casamento, 2 anos assim. A Aurélia, ela vai humilhar ele de certa forma, né? E aí, aqui é a história da mãe ainda, depois vocês leem com mais tranquilidade em casa, né? E aí ela vai simplesmente dizer, né, a ele que para ele se livrar, ela tem que pagar, ele tem que pagar, desculpe. E ele vai se transformar, ele vai mudar a postura, né? Ele vai repensar a vida dele, ele ficou humilhado, né? Ele vai mudar a postura dele, mas ele tem um fascínio por ela, né? Porque ela é uma bela de uma mulher, né? E além de tudo ela é rica, né? Então ela é uma parte interessante aí antes do Fernando e a Aurélia se casarem, que ela deu uma festa, né? E muitos moços apareceram interessados no dote dela. E ela faz uma crítica, claro, que é por meio do narrador. Ela faz uma crítica à sociedade, ela chama cada um pelo valor do dote que cada um oferece para se casar com ela. Então, ela subestima mesmo o dinheiro, né? O dinheiro para ela serve para ela se vingar aí do Fernando Seixas, né? Simplesmente, né, nós vamos ter aí a posse, né, que ela vai judiar do Fernando, e aí vem depois a mudança dele, ele volta a trabalhar seriamente, começa a levar assiduidade no emprego, começa a guardar dinheiro, e vai dar uma sorte, né, vai acabar conseguindo dinheiro para pagar a dívida até por meio de jogo, né. E ele consegue dar a ela o valor, né, da dívida, claro que não de uma vez, mas ele vai conseguir liquidar, né? Então aí vem o resgate, na verdade, é o resgate da vida, né? O resgate da liberdade, o resgate até do amor, nós poderíamos dizer, porque no momento que ele fala para ela que vai pagar e com isso ele teria toda a liberdade, ela se desespera. Então ela vai até o cofre que ela tem ali na sala e ela tira um documento de lá e entrega para ele. E esse documento simplesmente mostra que antes de se casarem, antes do casamento entre eles, ela passou toda a fortuna dela para ele, né, como se fosse um testamento. Então ele olha, lê aquilo, fica impressionado, né? E ela pede perdão, né? Que ela fez aquilo porque ela se sentiu muito humilhada. E ele vai perdoá-la e o casamento vai se confirmar. Então aí nós temos no começo o desajuste por causa de família. Então, isso é uma característica bastante significativa. Lembra um pouco lá no passado, né, a peça do Shakespeare, Romeu e Julieta, né, a família sempre interferindo na relação, então é uma coincidência, isso é bastante comum no romance urbano. Quando não é a família, por alguma razão, por algum compromisso, eles não podem ficar juntos, né? Então, aqui era a família. Ele preferiu ajudar a mãe e a irmã a
casar-se com uma moça pobre, só que depois essa moça pobre, na verdade, se torna uma das mulheres mais ricas do Rio de Janeiro, e aí, né, vem toda aquela parte lá do preço, da posse, né, do resgate, e o final feliz, que é esperado nos romances urbanos, a maioria deles tem. Então, esse tipo de narrativa conquistava o público. Ele é como se fosse assim, a desforra, né? Porque as meninas e os rapazes eles não podiam escolher o seu grande amor, né? Então, eles tinham que, de certa forma, mostrar ah, por meio das narrativas, aquilo que se podia imaginar. Né? Então, essa é uma tática do romantismo até hoje. Né? Você lê esses romances românticos que tem aí na atualidade e sempre vai cair nesse aspecto. Né? Então, ó, separa-se então a esposa traída e o marido comprado para se encontrar os amantes. Né? A última recusa de Seixas, ou seja, né, depois que ele leu o testamento, ele entendeu tudo, e aí ele resolve perdoá-la. E aí eles vão subir na escada e vão concluir o casamento. Né? E aí se tem o final feliz. Então você fala, nossa, ela era chamada de senhora, rica, poderosa, né? E de repente ela se submete? Não, ela era apaixonada por ele, ela nunca esqueceu. Então a submissão aí tem nome, né? O amor que ele sente por ela. Né? Então, nessa, nós tivemos aí as características, né? E a ação do romance urbano. A mesma coisa teria Lucila, teria Diva, lá no começo, a Viuvinha, a Pata da Gazela e outras narrativas. Né? Então, o que vocês teriam que gravar aí é exatamente essa parte do romance regionalista, que eu vou falar agora, né, para vocês, né, que seria o Tio. Só um instantinho. O Tio. Né? O Tio é um romance regionalista, que nós temos as personagens significativas aí. É uma história que se passa no interior de São Paulo, é uma fazenda chamada Fazenda Palmas, muito próxima a Campinas, então é um romance interiorano, e ele vai contar a história da Berta. Né? Então aí vem a diferença do romance urbano para o romance regionalista. Eu tenho um cenário agora que é uma fazenda, né? A Fazenda Palmas. E a Berta, ela não sabe da origem dela, ela sabe que a mãe dela se chamava Besita, ela foi criada por uma outra pessoa, que é a dona... deixa eu dar uma pausa aqui, para cortar isso aí, né? Aí eu vou desistir. Ai, desculpe, mas o slide saiu errado. Perdão. Então, aí eu tenho o mais importante, que é o romantismo, né? Aquela visão de nacionalismo, que eu insisti bastante com o romance indianista. Né? E agora nós vamos ter o romance regionalista, tá aqui, ó, regionalismo, criação de uma identidade nacional, nós somos de cor local, e fuga da matriz lusitana. Então, eu saio daquele romance imitando, né, a Europa e vou verificar agora as raízes brasileiras. Né? Então, a fauna, a flora. Né? Então, eu tenho
Por exemplo, o romance O Sertanejo, ele vai mostrar aí o Nordeste. Tem o gaúcho, ele vai falar do Rio Grande do Sul, né? E o tio é o interior de São Paulo. Tem o Tronco de Pé também. O Tronco de Pé, ele vai falar de fazendas, né? E também do Planalto Paulista. Então, é interessante observar, né, a mudança de cenário, né, que se tem de um tipo de romance para o outro. O romance jornalista me valoriza bastante a linguagem. Essa linguagem, não do narrador, é claro, né, mas das personagens, é uma linguagem interiorana. E esse romance ele foi publicado em 1871 e 72, porque ele saiu em 3 volumes. E o povo comemorou, porque eles gostavam de ler, né? Bastante na época, e eles ficavam esperando. Quando eles souberam que iria ser 3 volumes, eles disseram, nossa, tem bastante folhetim para ler, bastante capítulo para ler, né? Isso vai ser interessante. E aí o Alencar fez bastante sucesso. É um romance que mostra uma visão do Alencar, que é a visão do escravo. O Alencar, ele nunca foi a favor da abolição. Então, nesse romance, ele até nos surpreende, porque o negro, ele ainda vive na senzala, né? Nós estamos em 1871, 72, tá vendo? A abolição vai ser em 88, então estamos caminhando para ela, e, no entanto, ele ainda mantém essa ideia de que o negro tem que ser escravizado, né? Então, eu vou agora para o próximo, né? Vamos trabalhar aí as considerações gerais, o indianismo, que eu já falei, e o regionalismo. Então, eu poderia, nessa comparação, dizer que o romance indianista também é um romance regionalista. Por quê? Porque ele também mostra a fauna, a flora, ele vai mostrar a região. Então, vamos supor que eu esqueça do nome de um romance regionalista. Eu posso citar um indianista, eu não erraria. A questão, se ela fosse uma questão de prova de vestibular, né? Porque eu tenho o Brasil. Aí vem a publicação, que eu já citei, e depois esse romance alencariano, ele é sempre narrado em terceira pessoa, pode ser urbano, indianista, histórico ou regionalista. Esse romance ele é onisciente, e aí vem a história da Berta. Por que é chamado de tio? Tio é o nome que a Berta vai receber. Olha o nome, Berta, deve ser Roberta, não, é Berta, é assim que ele é chamado. Assim como tem uma outra personagem, que o nome dele é João, e, no entanto, ele é chamado de João, é o João Bugre, né? Depois a gente vai falar dele, é o João Fera. Então, aí vem a narrativa de vingança, mas a da Aurélia também não era de vingança, mas era uma história de amor. Aqui, o que está em ação, né, o plano de ação mais importante, né, é a história da Berta. E não é uma história de amor. Tem amor, mas a Berta, no final, ela não é uma moça que vai buscar a felicidade ao lado, né, do Miguel, por exemplo. Ela gosta do Miguel, ela ama o Miguel, mas ela não vai ficar com ele, ela vai preferir cuidar da Sua, que é uma galinha, que não tem uma perna, né? Só tem um pedacinho. Ela cuida de um cavalo que foi abandonado, que é um burrico, né? Está todo machucado. E vai cuidar, né, do menino Brás, vai cuidar do João, ela vai transformar no João, né? E também da negra, né, que foi a cuidadora dela por um tempo. E depois, e antes disso, do nascimento dela, ela era a negra da Besita, que é a mãe da Berta, né? Então, eu tenho aí uma narrativa de vingança, modelo shakespeariano, teatro elizabetano. Eu tenho lá a história de ódio, né, vingança, né? Então, a gente sempre fala que dá para pensar até numa fábula, né? Porque a força da natureza, ela nos leva aí a observar que a Berta é capaz de abandonar tudo para ajudar uma outra pessoa, como se fosse assim, uma santa mesmo, né? Então, às vezes dá para pensar até
numa história que não existe, né? Porque é tão difícil as pessoas abandonarem a si mesmas, né, pelo outro. A gente está vivendo esse momento, né? A gente vê o quanto é difícil, né, nesse momento de crise que estamos passando, o quanto é difícil você pensar no outro, né, e não pensar em si mesmo. Então, a Berta, ela é um grande exemplo, né, de uma pessoa que pensa no outro, né? Ela não se abandona, mas ela pensa mais no outro do que nela. Aí eu coloquei uma observação, são os índices de transformação dos personagens, João Fera, Berta, depois ela vai ter o nome de tio, que eu vou explicar por quê. E o João, ele é metido a matar os outros, né? Ele tem uma história bonita, ele foi deixado na fazenda Palmas. Então, quem vai cuidar dele é o pai do Luiz Galvão, que é o dono da fazenda Palmas. Esse personagem tem bastante importância na narrativa. E nessa criação, ele tinha a mesma idade do filho do dono da fazenda, que é o Luiz Galvão. Eles foram criados juntos. E sempre estavam próximos, né? Mas o Luiz Galvão, ele era muito aventureiro e ele ia envolvendo as meninas, né? E o João, ele não gostava muito. Até que ele conheceu a Besita. A Besita, ela era diferente, de classe social mais baixa. O pai dela tinha um pedacinho de terra lá, né? Mas não era igual ao Luiz Galvão. E o João, ele tinha, não sei se é uma paixão, né? Ele virou o que cuidou da Besita, né? Que é a mãe da Berta. Então começa a história falando da Berta, depois vai falar da Besita, depois volta na Berta e termina na revelação do segredo que envolve o Luiz Galvão e a Besita. E o João, ele é o participante. Então, no começo da história, o João quer matar o Luiz Galvão por causa de dinheiro. Ele encontrou uma pessoa que faz parte da história e ele quer dar fim no Luiz Galvão. Tem uma razão para isso, né? A razão é simplesmente aberta, né? Que ele também pretende matar a Berta, então ele vai contratar o João. O João é muito próximo da Berta, ele que salvou a Berta quando ela era bebê ainda, né? Que cuidou dela. Então ela deve alguma... Ela não sabe o que é direito, mas ela sabe que o João é importante. Ela não tem, depois ela vai descobrir, né? Isso vai ser contado. Então, é bastante interessante observar a ordem que o Alencar vai organizando esse texto, né? Então, por exemplo, uma novidade, a técnica do simultaneísmo. O que seria isso, né? Então, o capítulo 1 e o capítulo 11, eles fizeram uma ilusão, né? Parece que não é o que está acontecendo, né? A Berta, no primeiro capítulo, está conversando com o Miguel. O Miguel e a Berta, eles foram criados juntos, né? Por quê? Porque ela foi adotada, e quem a adotou foi a mãe do Miguel. O Miguel é apaixonado por ela. E ela, no começo, ela acha que não gosta do Miguel, depois ela vai descobrir que gosta. Mas tem a Linda, depois eu vou contar quem é, né? E aí, no capítulo 1, ela vê um barulho, ouve, né? Vê um vulto assim entre a mata, que ela estava indo para a Fazenda Palmas. Ela saiu lá dali da casa dela e estava indo para a Fazenda Palmas, que ela tinha uma amiga chamada Linda, que ela gostava muito, né? E o Miguel a encontra e fica conversando com ela, e de repente ele ouve, né? Ela e ele ouvem um barulho, ela vê um vulto, ela sabe quem é, ela sabe que é o João. E aí ele comenta, ele faz um comentário. Poxa, quando esse sujeito aparece, tem morte no certa, né? Por isso tem lá a história dos bandidos, né? E aí, o que acontece? A Berta, ela muda o rumo, ela vai atrás do João. Por quê? Porque ela tinha ouvido, né, falar de que ele ia fazer uma viagem. A Linda tinha contado que ia ser o aniversário da Linda e do irmão dela, que são gêmeos, né?
e ele ia para a cidade, e ela sabia. Então, ela deduziu, ele vai matar o Luiz Galvão. Então, ela vai lá na entrada, né, chamada de Ave Maria, e lá ela vai encontrar o João e vai impedir, né, que ele mate Luiz Galvão. Ela fala para ele, você pode ir embora. Ele fala, não, mas eu recebi dinheiro. Você trabalhe e arrume dinheiro para pagar, mas matá-lo você não vai, eu não vou permitir. E no capítulo 11, nós temos essa retomada, porque nesse meio aí eu vou ter a história da Besita para contar, que é a mãe dela. Aí também tem um clima de suspense, né, que é a dona Ermelinda, que é a mulher do Luiz Galvão. Ela comenta com ele, né, que ela não gostaria que ele fosse, mas ele, como ele tinha prometido comprar um vestido bem bonito para Linda, ele falou que tinha que ir, que era fundamental que ele fosse, que tinha prometido para ela. Só que, na verdade, não é bem isso, né? Tem uma história aí que vai ser revelada posteriormente, né? E aí vem, né, mais uma característica, né? Eu tenho lá focado na ação, a vingança. Por que seria uma vingança o João Fera matar o Luiz Galvão? É a Besita. Então aí entra a história da Besita. A Besita é a mãe da Berta, que eu tinha comentado aí um pouquinho antes, aí no começo dessa obra. Ela vai se casar com um forasteiro, né, porque o Luiz Galvão não quis casar com ela, ela até que era apaixonada por ele, mas não deu certo. E por isso o João Bugre vai sair da fazenda Palmas e vai viver nas matas e vai se tornar aí o João Fera, né, um matador, na verdade, porque ele acha que o Luiz Galvão tinha que enganar a Besita, né? Depois ele vai descobrir mais uma coisa mais drástica, ainda ele vai querer matar o Luiz Galvão, ele tem motivo para isso. Mas ele não vai ter chance porque a Berta impediu e ele não vai mais insistir em matá-lo. E depois, posteriormente, nós vamos saber o que ele ia fazer, né, em Campinas, que ele estava falando que ele ia para Campinas. Aí, o que aconteceu, né? Ele vai agora revelar, né, da Besita. A Besita, ela se casou com esse forasteiro. No mesmo dia do casamento, ele recebeu uma carta. Ele disse para ela que iria ver uns problemas com a família, mas que ela esperasse que ele voltaria rapidinho, talvez até um ou 2 dias estaria de volta. Ele não voltou. E ela ficou ali esperando, né? E ela tinha uma escrava, né? Não era escrava assim dela, era uma pessoa que cuidava dela, né? Tinha o pai, né? Ela tinha casado, e ela foi viver com essa escrava, que se chama Zana. E aí o tempo passou, fica 2 anos para esse homem voltar, né? E o tempo passou, e uma bela noite, né? Ela escutou bater na porta, ela achou que era o marido que estava voltando. Então ela foi ali na porta. No que ela abriu era o Luiz Galvão. Ele entrou e estuprou a Besita. Pegou a Besita à força e ela vai engravidar da Berta, né? E aí, quando esse homem voltar, que ele vai voltar, ele vai matar a Besita e matar a criança. Mas o João estava por perto e o João salvou a menina. E a Zana viu tudo, né? Essa negra viu tudo. Então, ela enlouqueceu. Ela vive hoje lá na Fazenda Palmas, né? Num casebre, praticamente abandonada. E a Berta cuida dela. E ela é alucinada, porque o que ela presenciou foi muito forte. Né? Foi ele matando a Besita e só não matou a menina porque o João pegou a menina dos braços da Zana e saiu de lá, porque ele prometeu matar. Né? Então, essa é a história. Então, na verdade, Luiz Galvão é pai da Berta, né? Uma filha bastarda dele. Né? E ele sabe, porque no final nós vamos saber que ele ia para Campinas, né? Vou antecipar, tá? Ele ia para Campinas para registrar a Berta como filha dele.
Essa era a missão. Ele tinha repensado a vida e ele ia assumir a Berta, né? No entanto, não aconteceu, né? Mas, voltando aí agora à continuidade da história do Miguel e da Berta, né? Então, dentro daquela outra história, né? Não da mãe dela encerra por aí, nós temos a Berta envolvida com a família, do Luiz Galvão. Ela é amiga, ela está sempre lá. E a mãe de criação dela faz doces, é uma doceira. Inclusive vai ter a festa de aniversário dos meninos, né? E a festa de São João, que é bem perto, o aniversário é bem perto. Vai fazer uma festa. E quem vai fazer os doces vai ser a mãe de criação da Berta. Então, ela foi lá mais para acertar, né, essa situação, né? E aí vem a vingança, né, do marido da Besita. Ele apareceu na cidade, lá no começo a gente sabe que o João recebeu o dinheiro, foi dele. Ele tem 2 nomes na narrativa, daqui a pouco eu falo, né? E ele vai agora, já que ele não conseguiu se vingar, concluir a vingança dele com o João, ele vai arrumar um outro jeito. Vai ter a festa de São João, ele vai se envolver 2 escravos da fazenda Palmas para matar o Luiz Galvão no dia da festa, colocando fogo no milharal. Ele vai ver o que está acontecendo, ele vai abandonar a festa lá, o que ele imaginou, né? O marido da Besita, né, o que queria se vingar do Luiz Galvão. E aí ele mataria. Só que nesse emaranhado todo da história, o João vai descobrir essa maldade aí e vai impedir, né? No dia que acontecer a festa, né, ele vai relatar também a história aí dos negros, né? Tem toda uma parte interessante, que é para mostrar que o Alencar é contra a abolição, né? Ele vai mostrar que os negros eles têm uma certa independência dentro da fazenda, mas eles não são tratados como brancos, né? Então, eles têm uma certa liberdade, né? Eles são bem tratados, mas eles são escravizados ainda. E ele fala, né, da senzala. A senzala tem uma varanda enorme, né? É bem diferente das senzalas antigas, né? E aí começa a justificativa da alegoria do bem e do mal, né? A força da menina contra os desajustados, inclusive o próprio pai, né? Muito bem. Aí o enredo eu já contei, só vou retomar aí, ó, a Fazenda o espaço é Santa Bárbara, é uma região próxima a Campinas, né? Onde fica a fazenda. E aí tem o Miguel, a Berta, o Afonso e a Linda. O Afonso e a Linda são filhos do Luiz Galvão, são gêmeos. Miguel e a Berta são irmãos, meio irmãos, né? Porque a Berta é de criação. Aí João Fera, o monstro angelical. A Fazenda Palmas, Luiz Galvão, a Dona Ermelinda, a mulher dele, o Afonso e a Linda, e o Brás é um sobrinho que mora com ele, mas o Brás tem um problema mental, né? Ele tem dificuldade de aprendizagem, ele é rude, né? A Berta que cuida dele, a Berta consegue ensinar a ele palavras e consegue ensiná-lo a rezar. Então, ela cuida dele também, ela sempre vai à fazenda por causa dele, porque a Dona Ermelinda, ela aceitou o menino lá, na condição dele nunca se aproximar dos 2 meninos dela, tanto da Linda quanto do Afonso, porque ele era um menino agressivo, então ele tinha uma pessoa que cuidava. Mas a Berta, como ela era muito próxima da Linda, ela se aproximou, e o Brás, ele se acalmava quando vinha a Berta, porque ela dava atenção, né? Ele precisava de atenção. E aí, quando ela começou a ensinar as primeiras letras para ele, ele foi aprendendo com muito custo. A única coisa que ele teve dificuldade é quando a letrinha, né, a vogal, recebia o tiozinho em cima, ele não conseguia. Até que ele observou a sobrancelha da Berta e começou a falar tio, 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 né, e a Berta, no final da história, ela vai se aceitar como tio, né?
Então, aí está. Então, agora só uma observação aí para ver a opinião do Alencar. Está lá a opinião dele. Eu tenho 3 escravos que são destaque. Né? O Monjolo e o Faustino, eles são contratados, né, pelo marido da Besita para matar a Luiz Galvão. E tem a Rosa, que é uma escrava que ela é inconformada com a situação dela. Ela gosta muito de dançar, né? Mas ela não gosta da situação que ela vive. Então, dá um pouco de trabalho. Então, só para observarmos, nós temos aí no capítulo 4, uma opinião bem do Alencar mesmo. Ó, os lanhos das faces indicavam, está descrevendo os escravos. Os lanhos das faces indicavam a casta monjola do africano, em cujo rosto desenhava astúcia do gambá e alguma coisa do focinho deste animal. Olha só, né? Não é nada interessante. Né? Então, aí, olha, só uma observação para vocês. Há umas cartas na obra do Alencar, que eu já citei lá na primeira aula dele, porque eu estou na terceira aula dele, que é Novas Cartas Políticas de Erasmo. Né? Na época que Dom Pedro rejeitou a candidatura dele ao Senado, ele ficou bem... Né? Ele escreveu essas cartas aí. E essas cartas representam o manifesto contra a abolição. A escravidão civiliza o homem. Olha a opinião dele. Ele falou isso sempre, né? Que o negro tinha que continuar escravo. Bem, como chama o marido da Besita? Barroso, né? Ele tem outro nome, ele vai aparecendo assim porque ele quer vingar, né, o que aconteceu com ele. Né? Aí eu tenho o encontro deles em Sorocaba e o Álvaro Luiz Galvão, como se eu voltasse lá no começo da história. Aí tem a construção da Berta, uma moça de opiniões, perdoe-me, firmes, usar calças, o relicário é uma correntinha que ela tem, que foi da mãe dela, o João que deu a ela. Aí eu tenho a galinha sura, que é aquela galinha que eu falei já, e o burro ferido, e o brás. Então, e falta ainda a Zana, depois ela vai entrar. Então, eu tenho aí, ela vive para essas pessoas, ela tem, é uma moça muito de opinião, ela fala. É claro que eu estou meio do narrador, né? Mas ela fala o que pensa, né? Então, esse ponto é interessante. Bem, a Inhatudinha é a mãe de criação dela, é protetora, ela pega a menina muito pequena, chega a amamentar a menina, porque ela e o Miguel têm a mesma idade, e ela agita a festa de São João lá na Fazenda Palmas todo ano. O João Fera tem uma coisa muito interessante na narrativa, que é o João Fera. Ele não aceita. A Berta sugere uma época, um momento narrativa para ele trabalhar. E trabalhar, na verdade, é trabalhar com enxada. E ele acha que o trabalho com enxada é um trabalho escravo, que ele não aceita. Tá. Então, a transformação de João Bugre e João Fera, ele vira o matador. E a possibilidade de assaltar o mascate, venda da liberdade. Então, aí é o seguinte... o mascate, na verdade, é o Barroso, ele tem uma mala cheia de dinheiro, que, na verdade, ele quer a vingança, né? E aí a Berta vai passar por um momento que ela gostava muito de andar pelas matas ali da fazenda, né? E ela vai atacada por porcos, né? E o João Fera vai salvar a ela e ao pai Quissé, que é um benzedor que tem por ali. Bem, o Brás. O Brás é o sobrinho do Luiz Galvão. Amor de Berta, poder transformador. O que eu tenho aí, né? Ela é carinhosa com ele, ela cristianiza, ela dá aula de catecismo para ele, né? Então, é como se ela estivesse fazendo o papel de professora. E aí eu tenho a oposição de um escravo, que não tem essa oportunidade. Aí o ciúme, né? O ciúme em relação aos gafanhotos, né? Aí eu tenho uma cilada que o Brás arruma contra a Linda. Eu tenho o ataque à Zana, que é o próprio Barroso, né? E o possível ataque à Linda. Então, aí na festa de São João, perdão, que é perto do aniversário dela, né? Eles comemoram juntos lá.
A Linda vai até o quarto e o Brás colocou uma cobra na cama dela. E a Berta viu, e a Berta vai saber que foi ele, né? E vai chamar. Aí tem mais uns detalhes aí que a gente está caminhando para o final, a beatificação da personagem, né? Como se ela fosse uma santa, porque ela vai abrir mão de tudo, né, para ficar com a Zana, com o Zanfera e com o Brás, cuidar deles, né? E aí tem um comentário, né, da transformação dela em santa, como se fosse uma santa, uma Nossa Senhora, que é aquela abnegação pelo amor, né, que ela vai descobrir que sente pelo Miguel, para poder cuidar dessas pessoas, porque essas pessoas precisam muito mais dela do que o Miguel. E ela vai jogar o Miguel para cima da Linda. A Linda é apaixonada pelo Miguel. E ela vai fazer, aos poucos vai ser isso, ela vai mostrar ao Miguel que ele tem que ficar com a Linda, né? E aí, o, o Luiz Galvão, na festa, aquela festa ali vai ser, né, depois que ele é quase morto, né, porque o Barroso não vai perdoar, ele vai vir atacar no dia da festa, ele põe fogo no milharal, né, e o Luiz Galvão vai realmente para lá. Só que na hora que o Barroso vai, porque tem os dois escravos que dão um apoio, ele adentra a fazenda, né, e aí ele vai matar o Luiz Galvão. O Luiz Galvão só não morre porque o João Ferro salva ele. O João Ferro tinha descoberto a trama, né, do Barroso, e aí vai ajudá-lo. Né? Então, ele vai mudar depois disso, né? Ele vai se transformar. Ele vai contar para a mulher dele que a Berta é filha dele. E como foi? Ela vai falar, meu Deus, como você teve coragem de fazer um negócio desse? Né? Aí ela disse para ele que a única coisa que daria para remediar tudo isso era ele registrar e assumir a menina, né? Que é uma obrigação, porque ele é o pai dela. Mas depois ela fica revoltada, não foi tão simples ela aceitar, não. Né? E ele vai dizer para ela que era isso que ele ia fazer naquela viagem, né? Que ele ia comprar um vestido para a menina, a filha dele, a Linda, mas na verdade ele ia registrar a Berta, porque ele já estava pensando a respeito disso. Né? Dessa hipnose da Cascavel, é quando ela tira a cobra que o Brás tinha colocado no quarto da Berta. Bem, João Félix Gonçalo. Gonçalo é o Barroso, ele muda de nome, né? Porque ele é um sujeito que quer matar o Luiz Galvão. Então, tem aí onde ele mora, no subterrâneo, né? O assalto, aí é quando ele dá o dinheiro para o João Fera e o João Fera não tem o dinheiro para devolver, né? Então ele pensa em fazer um monte de coisa, mas ele não faz, né? E a luta aí é no final, né? A tentativa de matar o Luiz Galvão, né? E ele acaba assassinado. O João Fera mata-o para salvar. Aí vem o final, né? A aproximação de Afonso e Berta, que é o menino. Ele gosta da Berta, ele vai descobrir que é irmão, que eles são irmãos, né? Então precisam casar, né? Ele sempre dizia para a Linda que ele ia se casar com a Berta, na verdade eles são irmãos, ele vai saber. E quando o Luiz Galvão chamar a Berta para contar a história para ela, na frente da dona Ermelinda, né, que é a mulher dele, ela vai falar para ela que ela tem todo o direito, né, aos bens. Ela fala que ela não quer nada, que ela quer ficar com a mãe dela e com o irmão que ela tem lá, que é o Miguel, e a mãe de criação dela, né. E nessa brincadeira, ela pede para o Luiz Galvão pegar todo o dinheiro que seria a parte dela e educar o Miguel, pagar a escola para o Miguel, porque ele é apaixonado pela Linda, e o único jeito dele aceitar a Linda se casando com o Miguel é se ele tiver ascensão social. Então ela abre mão, mas ela gosta dele, mas ela abre mão para ficar, né, com... Opa. Aí eu tenho lá elementos culturais. Né? Então, o que o romance mostrou? Né? A festa de São João, a cultura africana por meio dos negros, os negros eram do Congo, né? E aí vai caracterizar o romance regionalista. Né?
Aí nós terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, né, toda essa parte e saibam diferenciar o romance regionalista do romance indianista e do romance urbano. Aí tem aquela chave que eu falei que é legal, né, para vocês, na hora de responder uma questão, falar sobre a relação que há no romance regionalista com o romance indianista, que é a cor local, né, que eu poderia até identificar. Né? Espero que tenham entendido, né? E se tiverem dúvidas, teremos oportunidade para esclarecer. Até lá.